mora aqui em Teresina, Piauí, é trans, não binária e bissexual, administra a página do Instagram BissexuaisBR, integra a Liga LGBT da UESP, a Frente Bi do Piauí, e também o coletivo Corpo Bicha, que é um coletivo de resistência política não binária daqui de Teresina, e a resistência do PSOL. Estuda também psicologia na UESP, pesquisa gênero, sexualidade e educação. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai eu vou estar aqui acompanhando o chat, vocês podem mandar contribuições, perguntas, eu vou estar aqui com toda a atenção, tá? Espero que seja um ótimo espaço para todos e desejo um ótimo espaço para a gente. Olá, boa noite a todos. Estava conversando com o Cris aqui e a gente pensou em começar lendo o Manifesto Bissexual, porque a partir daí a gente pode tentar entender melhor, né, o que é essa não binariedade tem a ver com a bissexualidade. Todo mundo conhece o Manifesto? Pois a gente vai dar uma lida. Eu vou fechar aqui a minha câmera só enquanto eu leio. Tá dando para escutar, Cris? Tá, sim. O manifesto, ele foi publicado em 1990 numa revista que se chama, se a gente for traduzir, né, o nome da revista é Qualquer Coisa que se Mova. E é interessante o nome também dessa revista para a gente pensar depois. Manifesto Bissexual. Nós estamos cansados de sermos analisados, definidos e representados por outras pessoas que não nós mesmos. Ou pior ainda, não considerados em absoluto. Nós somos frustrados pelo isolamento imposto e pela invisibilidade que vem de nos dizerem ou esperarem que escolhemos ou uma identidade homossexual ou heterossexual. Monossexualidade é um ditame heterossexista usado para oprimir homossexuais e para negar a validade da bissexualidade. Bissexualidade é uma identidade completa e fluida. Não presuma que bissexualidade seja binária ou duogâmica por natureza, que temos dois lados ou que devemos nos envolver simultaneamente com ambos os gêneros para sermos seres humanos completos. De fato, e aí gravem na cabeça isso, não presuma que só existem dois gêneros. Não confunda nossa fluidez com confusão, irresponsabilidade ou incapacidade de ter compromisso. Não iguale promiscuidade, infidelidade ou comportamento sexual inseguro com bissexualidade. Esses são traços humanos que cruzam todas as orientações sexuais. Nada deveria ser presumido sobre a sexualidade de qualquer homem, incluindo a sua. Nós nos zangamos com aqueles que se recusam a aceitar nossa existência, nossas questões, nossas contribuições, nossas alianças, nossa voz. É hora de a voz bissexual ser ouvida. E aí, eu lembro que quando eu estava nesse processo de tentar entender minhas questões de gênero, né, de tentar entender como é que se dava essa construção, né, do que se entende enquanto mulher, do que se entende enquanto homem, de tentar entender como é que se dá as construções do que está fora, né, desse ditame binarista do que é homem e do que é mulher, eu percebi o quanto isso perpassava também as questões da minha sexualidade, as questões da minha bissexualidade. E eu cheguei também a me questionar sobre esse binário que se coloca em relação à bissexualidade. Por mais que eu já viesse dizendo há muito tempo que a bissexualidade ela não é binária, né? Que a bissexualidade ela admite sim um afeto, né? Um desejo sexual, um tesão por todos os gêneros e afins. Mas eu lembro muito bem que esse meu encontro com a não binariedade
ele também se deu muito, né, nesse de tentar entender onde é que se dá também os encontros e os atravessamentos entre a pansexualidade, entre a bissexualidade, entre todas as monodissidências, né? O que é que a gente entende enquanto monodissidência? São todas aquelas sexualidades que falam, né, sobre esse desejo, sobre esse afeto para além, né, de um gênero. Então a gente está criando um guarda-chuva, né, um guarda-chuva que é meio que uma aliança comunitária de todas essas sexualidades que se atraem por mais de um gênero. E que é um conceito interessante da gente pensar, porque coloca como essas monodissidências elas estão tão próximas e tão unidas. E que tentar definir, né, essas questões de sexualidade, de tentar definir principalmente essas questões, né, dessas sexualidades monodissidentes, da pansexualidade, da bissexualidade, do que chamam de polissexualidade, outras sexualidades afim, é de tentar entender que elas estão ali, né, sendo construídas por meio de movimentos e que também estão sendo construídas por meio de atravessamentos. Tanto é que as violências que a gente vai sofrendo, né, as violências elas são bem parecidas, elas estão ali bem unidas e estão ali bem intrínsecas. As nossas vivências elas também, né, estão se cruzando. Então, eu gosto de falar muito que nesse mês, geralmente quando é o mês da visibilidade bi, né, a pergunta que a gente mais recebe, eu falo enquanto administradora do Bissexuais BR, enquanto pessoa que milita, né, no movimento LGBT, que uma das perguntas que a gente mais recebe é qual a diferença entre bi e pan. E aí, eu sempre gosto de colocar que a gente tem que sair, né, dessa categoria, dessa diferença entre bi e pan, e entender que são palavrinhas que carregam todo um aconchego, que carregam, né, que tem muito mais para falar sobre a vivência daquelas pessoas que se rotulam enquanto bissexuais, enquanto pansexuais. E a gente tem que buscar entender por que aquelas pessoas, né, decidiram se nomear daquele jeito, quais são aquelas vivências e quais são aqueles atravessamentos e qual é a história daquele movimento, né, do movimento bi e do movimento pan, e por que é que existem esses dois movimentos. E aí a gente tentar entender no meio disso tudo que não é só a pansexualidade que admite, né, a atração e o afeto por pessoas trans ou a adoração e o afeto, né, por pessoas não binárias. Mas que toda e qualquer sexualidade, e aí eu tô falando de lesbianidade, e aí eu tô falando de bissexualidade, tô falando, né, de homossexualidade, tô falando de heterossexualidade, de entender que todas as sexualidades, elas precisam admitir elas precisam admitir, precisam entender, né, que esses corpos trans e que esses corpos não binários, eles também se atravessam nas nossas vidas, eles também, né, se constituem de afeto e de desejo. E que negar o desejo, né, que negar o desejo de afeto, né, por esses corpos e que negar a existência desses corpos, né, é uma forma de aniquilamento dessas subjetividades. Então, da gente tentar entender, né, tentar tirar um pouco essa sexualidade de uma lógica cis e também de uma lógica binária das coisas. E aí, eu gosto muito também do Manifesto Bissexual, porque ele traz muitas palavras que se a gente se atentar, elas ainda hoje são ditas pra gente, pra nós enquanto bissexuais. Então, a gente precisa perceber que, tipo, de 1990 para 2020, não mudou muita coisa. De Stonewall para 2020, quando a gente está falando de movimento bissexual, quando a gente lembra que Marsha P. Johnson era bissexual, quando a gente lembra, né, que a Silvia Rivera também era bi, a gente tá, e que eram mulheres trans e travestis gêneros, na verdade, a gente está vendo que toda essa história que foi constituída desde Stonewall, do marco de Stonewall, em alguns momentos, né, ela ainda vai se repetindo na vida das pessoas bissexuais, pansexuais. E quando isso se atravessa nos corpos, né, nos corpos trans, naqueles corpos não cisgêneros, isso vem com uma força, né? Isso vem com uma força de extermínio, isso vem com uma força de aniquilamento de subjetividades, isso vem com uma força de aniquilamento de corporalidades e aniquilamento das corpas. Essas corpas, né, quando a gente diz, a gente está falando justamente
de tirar o caráter de corpo, né, um corpo passivo, um corpo biológico, e de tentar colocar um corpo, né, uma corpa que ela sente, uma corpa que tem, né, todo uma questão de resistência e de existência política, né? Uma corpo que ela emana tesão, ela emana política, né? E ela está ali para criticar a todo momento a partir da sua existência. Então a gente está falando de uma corpo que é política. E aí no manifesto tem palavras, né? Que já começa dizendo que nós estamos cansados. E aí, eu penso que a palavra cansaço é uma palavra que me segue, me acompanha, já que eu milito desde 2014. Já que eu milito desde 2014, né, no movimento LGBT e tento, né, tô ali também no movimento BIM especial. E aí a gente tá cansado, por quê? Pela mesma coisa que o manifesto vem falando, né? Por nós sermos definidos por pessoas que não são nós mesmos. Então, quando a gente fala de bissexualidade, a gente está falando muito de uma lógica que diz que, na verdade, quando a gente está falando sobre opressões, né, a pessoas bissexuais, a gente está falando muito de uma lente que é criada, né, de uma lente heterossexista, de uma lente monossexista, de uma lente cis sobre todos os corpos. E aí, uma lente cis, porque a gente acredita, né, que só existem esses corpos cisgêneros, que só existem esses corpos, né, a partir do que o direito e a partir do que a medicina vai nomeando, que é o homem e a mulher a partir das suas genitálias. E aí a gente entender também que tem essa lente, né, heterossexista, que é uma lente, né, da heteronorma que vai olhar toda e qualquer pessoa enquanto uma pessoa heterossexual. Então, a homossexualidade ela não vai ser cogitada a partir do momento que você desviar dessa norma. E aí, quando a gente fala de monossexista também, a gente está falando de uma lente que, por mais que admita a possibilidade da homossexualidade, ela vai admitir a possibilidade da heterossexualidade, né, enquanto a única sexualidade válida, e vai admitir a possibilidade da homossexualidade enquanto toda aquela pessoa que desvia da norma heterossexual vai ser jogada na caixa da homossexualidade e vai ser, né, estigmatizada e vai sofrer um preconceito por não estar nesse traço da heterossexualidade. Só que aí, quando a gente fala de monossexismo, a gente está falando de uma régua. A gente está falando de ou é um ou é o outro. Então, a gente também está falando de uma lógica binária das coisas, né? E aí, a gente passar a enxergar, né? Passar a enxergar o mundo através de uma ótica que seja bissexual, né? Através de uma lente que seja bissexual, né? É um texto que eu fiz há uns dias, que eu coloquei, né? Que a gente precisa passar a enxergar através de uma lógica bissexual as coisas, da gente entender o quanto esse monossexismo, o quanto essa monossexualidade, né? O quanto esse monossexismo, na verdade, ele não coloca a possibilidade de existência de corpos, não coloca a possibilidade de existência de desejos, não coloca a possibilidade de existência de afetos, para além do que já está colocado naquelas duas réguas e daquelas duas caixas. Então, isso provoca uma total invisibilização, né, de pessoas bissexuais, de pessoas pansexuais, de pessoas dissidentes do sistema sexo, né, gênero, de pessoas que não se encaixam na homossexualidade, que não se encaixam na heterossexualidade. E aí, se você não enxerga essas pessoas, se você não dá nome, né, para essas pessoas, você acaba mais uma vez marginalizando, você acaba invisibilizando ao máximo e possibilitando, né, o aniquilamento e possibilitando o extermínio desses corpos e afins. E aí é interessante que o manifesto também vai falar de não assuma, né? E aí quando ele fala de não assuma, de não presuma, né? Ele está falando justamente de algumas situações, de algumas palavras bifóbicas que a gente recebe enquanto pessoas bissexuais. Então, ele vai dizer, né? Vamos dizer no texto, não assuma que a bissexualidade é binária.
ou seja, não assuma que a bissexualidade, por ter o bi na palavra, ela somente está falando sobre desejo e afeto, né, por homens e mulheres cis. Não, a bissexualidade, ela está totalmente fora disso. Não assuma, né, que existe uma natureza bissexual e que essa natureza ela é poligâmica ou que essa natureza ela é doogâmica, né? Justamente, quando ele fala de não assuma que essa natureza é poligâmica, porque quando a gente vai falar sobre bissexualidade, bifobias, né, deixando as pessoas bissexuais, muito se pensa, né, por causa de um estigma relacionado à não monogamia, ou de um estigma relacionado, né, ao poliamor, vem essa ideia de que a bissexualidade ela é promíscua, de que quando a gente fala de bissexualidade, a gente está falando de outras coisas que o texto traz também, né, que é de responsabilidades afetivas, de comportamentos promíscuos. Então, o imaginário comum, né, o senso comum das pessoas, quando pensa em bissexualidade, quando pensa em não monogamia, se aliam muito nisso, né, nessa situação da bifobia de querer tratar pessoas bissexuais e querer tratar a não monogamia enquanto algo relacionado à promiscuidade. E aí, uma das frases mais importantes do manifesto é a que diz que, quando a gente vai falar de não binariedade, né, a mais importante, é a que diz, de fato, não assuma que existem somente dois gêneros. Então, se a gente, em 1990, né, se esse movimento bissexual, em 1990, se essas pessoas organizadas em 1990, que se diziam bissexuais e que estavam militando, escreveram, né, um texto dizendo que não assumam que só existem dois gêneros, então, esse texto já está quebrando toda uma lógica, já está quebrando todo um imaginário, já está quebrando, né, todo um estigma e preconceito em relação a pessoas bissexuais e está dizendo, olha, a bissexualidade, por mais que ela tenha um bi no nome, né, esse bi no nome não significa que a gente está falando só de homem e de mulher. Não significa que a gente está falando somente de pessoas cisgêneras. Não significa que a gente acredita que nesse mundo colonial, né, que nesse capitalismo colonial, só existe homem e só existe mulher, que só existe pessoas cis. Não, a gente está dizendo que existe uma infinitude de subjetividades, existe uma infinitude de corpos, existe uma infinitude de corporalidades e de desejos que precisam ser vistos, que precisam ser enunciados e que a gente admite completamente a existência desses corpos, dessas corporalidades. E aí, se a gente admite a existência, e é importante, né, a gente lembrar disso, se eu admito a existência de algo, significa que eu dou visibilidade a isso. Se eu admito a existência de algo, significa que eu dou a possibilidade de afeto para isso. E aí, termina dizendo, né, que é a voz, é a hora é a vez, né, a hora da voz bissexual ser ouvida. E aqui, nesse espaço, né, eu diria que é a vez e é a hora da voz bissexual e da voz não binária ser ouvida. Tereza, me diz quanto tempo ainda tem? Passaram 21 minutos agora. Tá. E aí, mas de tentar entender também, né, o que é essa não binariedade, né? Acho que, não sei se alguém deve ter feito uma leitura de mim, né, aqui nesse espaço e disse, pô, o que é que essa menina aí tá falando? Ou, pô, o que é que, não sei, o que é que essa pessoa aí tá falando, né, e tal. E aí, para quem fez a leitura, né, de menina, de dizer aqui que eu não sou menina, né, eu não sou mulher, e de dizer, né, que também o fato de eu ser mulher também não me coloca, né, enquanto um homem, enquanto me sentir, né, um homem.
E aí é de colocar justamente, de entender o que é essa não binariedade, o que é esse olhar, né? O que é essa lente cis, porque é essa lente cis que olha para mim e diz que eu sou mulher, é essa lente cis que olha para mim e tenta me encaixotar enquanto lésbica ou enquanto um viadinho quando eu tô na rua parecendo um viadinho. Ou então enquanto hétero, dependendo da pessoa, né? Porque eu tô acompanhado. Porque a minha leitura de hétero só é a partir da pessoa que eu tô acompanhado, que é interessante também da gente analisar e conversar, não sei. E aí, é, vamos lá, o que é essa não binariedade, né? O que é essa palavrinha que está muito popular, eu diria, essa semana, justamente por causa de alguns comentários transfóbicos, né, a respeito de uma única pauta da, da comunidade trans não binária, uma única pauta, né? Essa não binariedade, ela é justamente um termo guarda-chuva, assim como a monodissidência é um termo guarda-chuva. A não binariedade, ela também é um termo guarda-chuva. E é um termo guarda-chuva para quê? Para todas aquelas pessoas que não, para todas aquelas pessoas, né, para todos aqueles gêneros, né, que não se identificam enquanto homem e enquanto mulher. E também para todas aquelas pessoas que se sentem, né, num fluido entre esse homem, num fluido entre essa mulher, né, num atravessamento entre as coisas. Ou então, para todas aquelas pessoas que sentem que não são nem homem, que não são nem mulher, mas que também não estão ali nesses atravessamentos, mas que estão completamente fora desses atravessamentos, que é a questão das pessoas agêneros. Então, a não binariedade, ela vem justamente para tentar romper, né, toda uma lógica binária das coisas, uma lógica de que, sabe aquela lógica que fala de cultura, de natureza, ou de cultura de natureza, não, de ciência, de natureza, que fala de homem, que fala de mulher. Então, tipo, a gente sempre tenta estabelecer esse mundo, né, através dos binários. E a não binariedade, ela vem, né, justamente para dizer, olha, quando a gente está falando de pessoas, quando a gente está falando de corporalidades, quando a gente está falando, né, sobre essas vivências e quando a gente traz isso, né, para esse mundo para esse mundo colonial, quando a gente traz isso, né, para esse capitalismo colonial, quando a gente traz isso, né, para esse mundo que é racializado também, quando a gente traz isso para esse mundo que é monossexista, para esse mundo, né, que é cisgênero, a gente tem que fazer toda uma análise dessas coisas, entender que tudo que existe, né, que tudo que está posto na nossa sociedade, na verdade ele não está posto. Nada é natural. Na verdade é tudo uma construção. Na verdade a gente tem toda uma estrutura, né, que organiza o mundo para ser dessa forma. E muito dessa estrutura está colocada justamente por causa desse pensamento, né, de capitalismo colonial e sobre como, né, é o processo de colonização, seja no eixo sul ou em outros países, foi se dando ao longo dos tempos e foi colocando a lógica do homem europeu, né, para todos esses povos. E aí, a partir dessa lógica do homem europeu para todos esses povos, que se cria a ideia, né, de homem e de mulher, porque a Europa é que tinha essa ideia. Então, a não binariedade, ela é justamente isso. A gente está rompendo com esse sistema, né? A gente está rompendo com esse sistema com C de cis, porque é justamente com esse sistema com C de cis e com esse sistema que também é binário. Porque quando a gente vai falar de pessoas trans, né, vai dizer, se eu chegasse aqui nesse espaço e dissesse, oi, gente, eu sou uma pessoa trans, com certeza vocês iam perguntar, a pessoa trans, então, é uma mulher trans ou é um homem trans? E aí, mais uma vez, a gente está colocando, né, dentro dos corpos trans uma lente binária, uma lente cis-binária das coisas, né, de que só existe homem e mulher. E aí
E aí esse meu corpo, né, essa minha corpo, ela vem justamente para dizer, olha, eu não sou nem um homem trans e também não sou uma mulher trans. Eu não sou um homem cis, também não sou uma mulher cis, né? Eu sou uma pessoa não binária. Ou então tem um meme dizendo, né, que eu não sou nenhum nem outro, eu sou uma ameaça. E eu sou uma ameaça justamente a esse sistema, né, binário. E aí, eu acho que a gente pode abrir para discussão, eu sinto que é melhor. E a partir da discussão, acho que a gente vai podendo dialogar melhor sobre as coisas. Eu sinto que eu já falei o que eu tinha para falar. Incrível, Cris. Tem alguns comentários aqui no chat. Alberico colocou que essa lente cis é complicado. Fica a dica do Manifesto Contrasexual, da Paula Preciado, leitura de todos os textos de Judith Butler, Guaciara Lopes Louro, Jane Felipe e de Jimena Fulani. Josiane colocou aqui que existe uma tentativa de colocar dentro de uma caixa mesmo esse público LGBTQIA+, né? O Rodrigo falou aqui, pode falar. Não, e aí acho interessante, né? Existe essa tentativa, né, de colocar as pessoas LGBTQIA+ dentro de caixinhas. Inclusive, pessoas que estão dentro do movimento LGBTQIA+, também reproduzem, né, essa lógica de criar normativas dentro do movimento. E aí, quando a gente fala dessa lógica de criar normativas dentro do movimento, a gente também está mais uma vez falando sobre bissexualidade. Porque as pessoas bissexuais, né, elas não são vistas com bons olhos, né, pelo movimento LGBT. Ainda mais quando você é uma pessoa, ainda mais se, por exemplo, você é uma mulher cis que namora, né, há longo tempo e se considera bissexual e namora há longo tempo com um homem cis. Ou então, se você é um cara cis e namora, né, há longo tempo como mulher cis. Então, tipo, por causa desses arranjos do que se entende, né, enquanto relacionamento hétero e relacionamento homo, palavrinhas que eu não gosto, né, por causa desses arranjos que a gente também tem algumas leituras que tratam a bissexualidade e que tratam, né, de algumas normativas dentro do movimento LGBT. E se a gente fala de um movimento LGBT que é para ser plural, que é para ser inclusivo, que é para ser transinclusivo, que é para ser realmente um movimento, né, que abrace todas essas corporalidades, todos esses desejos, né, todos esses tipos de afetos, a gente está falando de um movimento que ele não deve reproduzir normativas. E aí é algo que a gente tem muito que pensar e se questionar também. Eu lembrei que teve um momento, acho que ano passado, eu entrei em um grupo de WhatsApp que tinha o título Grupo LGBT. E aí a gente estava se apresentando e teve um momento que eu falei, né, que eu era uma pessoa bissexual, e aí explicitamente já teve comentários bem bifóbicos, né? Então, se eu fosse uma pessoa que viesse de uma trajetória que eu não tivesse nenhuma informação, nenhuma vivência, nada disso, eu teria sido afetada de uma forma, né, muito pior. Então, eu saí do grupo, né, mas aí não fiquei tão afetada, porque, enfim, já tinha algumas vivências, algumas leituras, mas é bem difícil, imagina uma pessoa que está buscando acolhimento passar por isso, né. Comecem, tem um comentário aqui no chat, comecem a fazer leituras para se pensar para além do binarismo homem e mulher, inclusive a linguagem não binária. O Estado falou que acha difícil fugir da linguagem. E acha o mais difícil, essa questão da linguagem. Da linguagem neutra? Eu não entendi direito. Eu acho fugir da linguagem não binária o mais difícil. Sim. Sim. Eu vou abrir nos teus comentários. Realmente, fugir dessa linguagem binária é extremamente difícil.
E eu falo isso enquanto uma pessoa não binária, enquanto uma pessoa não binária que usa, né, os pronomes no neutro. Então, se você está falando comigo, você está usando ele ou elo, o sistema ele ou elo, né? Ou você neutraliza ao máximo o que você está falando. Mas eu também entendo que isso também é dificultoso até para mim, porque para mim também é uma coisa nova. A linguagem neutra, a neolinguagem, para mim também é uma coisa nova. Mas o fato de ser uma novidade para mim, o fato de ser uma coisa complicada às vezes para mim, isso não me coloca, né, nessa categoria de dizer que é impossível de ser utilizado. Ou nessa categoria de dizer, né, que é baboseiro ou que é besteira. Não, porque a neolinguagem, ela é importante também para mim, porque ela é uma linguagem inclusiva, é uma linguagem transinclusiva para mim. E aí, eu costumo falar, né, que é um exercício diário. Assim como você aprendeu o beabá lá na infância, você aprendeu, né? Desde que você entra na escola, desde que você nasce, a linguagem que é te ensinada é uma linguagem binária das coisas. Então, para você tentar entender uma linguagem que é não binária, é um processo. Mas esse processo, ele só vai acontecer, né? Só vai ter um real aprendizado se você exercitar ele no seu dia a dia. E aí a gente também tentar entender que quem não exercita essa linguagem neutra no dia a dia são pessoas que não têm no seu ciclo de vivência pessoas trans, e aí eu estou falando de pessoas transbinárias, que não têm no seu ciclo de vivência pessoas, né, que se intitulam enquanto bichas, as bichas afeminadas, enfim. São pessoas que não têm no seu ciclo de vivência pessoas trans não binárias. E aí, se você não tem o seu ciclo de vivência, significa também que é um outro probleminha, né? Que você precisa rever, né? Essas suas amizades, esses seus ciclos de vivência. Então, a gente só aprende se a gente exercitar. Se a gente não exercitar, vai continuar sendo algo novo pra gente. E aí, eu vi um post dia desses, muito, muito interessante, que era de uma gata, né? Dizendo, acho que o nome dela era Raíssa, não lembro. Mas ela dizendo que nós, LGBTs, a gente já consegue utilizar a neutralização da linguagem desde que a gente se reconhece enquanto LGBTs. Porque quando a gente se apaixona por alguém, né? E aí alguém da família pergunta, ou algum amiguinho que é LGBTfóbico, ou enfim, quando a gente ainda não se sente à vontade, né, em expressar o gênero da pessoa para que a gente gosta, porque a gente tem medo, a gente tem receio, a gente diz. A tia, né, se a tia ou aquele tio chega e diz: e aí, como é que são as namoradinhas, os namoradinhos? Aí você fala: não, tô namorando. A pessoa que eu gosto é bastante legal, a pessoa que eu gosto faz isso, a pessoa que eu gosto, não sei o que lá. Então, tipo, se você fala a pessoa que eu gosto, você tá neutralizando. E aí de entender que neutralizar a linguagem não necessariamente é utilizar o sistema ZIL, né, e o sistema ELO. Mas a gente pode tentar pegar, né, outras possibilidades, né, que a gramática tem aí para a gente de tentar neutralizar, de usar, né, estudantes, de usar pessoas, de usar juventude, de usar nessas palavras que têm um contexto mais generalizado e que não indicam gênero. Estava desligado o microfone. Tem mais comentários. A Renata colocou aqui que essa lógica de identificar alguém como lésbica, hétero e afins, sempre por com quem tu estás acompanhado, infelizmente é bem mais comum do que imaginamos. Nossa, é muito comum. Gente, tipo, fofocas aqui, né? Eu tô em vários espaços, né, do movimento LGBT. E eu namoro duas pessoas, um homem e uma mulher. E aí eu tenho um relacionamento mais longo, né, com esse homem. Meu relacionamento com esse homem é mais longo. Então, às vezes, né, às vezes não. Quando eu estava em espaços, por mais que eu fosse, né, diretor daquele espaço, né, por mais que eu estivesse organizando aquele espaço, por mais que eu tivesse pensado aquele espaço e estivesse colocando as pautas bissexuais naquele espaço,
de gente, né, que constrói o movimento comigo, que constrói espaços comigo, que constrói a minha vida comigo. E nesses espaços de movimento LGBT saltava uma piadinha me chamando de hétero. Então, tipo, ou então, às vezes, né, sem ser piada, né, falava no automático. Então, a gente também está falando, né, dessas leituras que são feitas. E aí, uma leitura, né, que é cisgênera e uma leitura, né, que também é heterossexista, já que você está falando de uma pessoa que não é mulher, então você está falando de uma pessoa, né, que não é hétero. E a gente vai vivenciando essas pequenas violências até quando a gente está dentro desses espaços LGBT. Ana Karenina comentou aqui, ela colocou um questionamento, né? A bissexualidade ainda é vista como um comportamento e não como uma característica própria da pessoa. E, na verdade, é uma característica, sim. Quando vai falar de comportamento, é justamente isso, né? Na verdade, a bissexualidade, ela está associada a todos os tipos de comportamentos ruins da nossa sociedade, quando a gente está falando de afeto, né, e de desejo de vínculo. Então, quando falam de bissexualidade, né, vem essa ideia de comportamento promíscuo, vem essa ideia de infidelidade, vem a ideia de que a pessoa bissexual ela vai te trair toda hora, a todo momento, que é impossível você confiar, né, numa pessoa bissexual. E aí vão sendo criados, né, esses comportamentos, esses estereótipos das pessoas bissexuais. E aí é muito, enfim, é extremamente bifóbico tudo isso que acontece com a gente. Quando, na verdade, assim como toda e qualquer outra sexualidade, a bissexualidade, né, é uma sexualidade extremamente válida e que quando a gente está falando de um comportamento bissexual, a gente não está falando se a gente for analisar de outra forma, né, quando você fala de comportamento e de prática bissexual, você não está falando, né, desses comportamentos ruins, né, que toda e qualquer pessoa pode ter, mas você está falando que a partir do momento que uma pessoa diz que ela é bissexual, então tudo que ela faz na vida dela é uma prática da bissexualidade dela. O jeito que ela fala é uma prática da bissexualidade dela, porque a nossa sexualidade, ela tá. A gente fala de sexualidade, mas a sexualidade ela atravessa o nosso corpo todo, inclusive a nossa fala. As nossas gírias, o jeito que a gente se veste, o que a gente gosta, o que a gente assiste, tudo ali, né, também está emanando uma sexualidade. Então, tipo, as práticas bissexuais, elas são feitas a partir do momento que uma pessoa diz que é bissexual. E aí de tentar entender que existem inúmeras práticas bissexuais, porque existem inúmeros sujeitos, sujeitas e sujeitos que são bissexuais. E é nessa infinitude, né, de sujeitos e de pessoas que se vai construindo uma prática que não é homogênea, mas uma Cada sujeito prática é que é único, né? isso, cada sujeito é único, então é uma prática que é extremamente fluida, não tem como a gente tentar rotular esses sujeitos e colocar em caixinhas, porque são vivências e vivências são coisas que a gente não tem como medir. Acho que as implicações da fala levam ao reconhecimento da identidade e podemos inserir novas linguagens. Por isso, a importância de encontros como este. Enfim, é muito importante. Eu sempre gosto de estar com os meus, né? E aí, quando eu falo de estar com os meus, eu estou falando de estar, né, com a galera LGBT, né? Mas eu também estou falando de estar principalmente com os meus, né? Que é a galerinha que é bissexual, que é a galerinha que é trans, mas que em especial é a galerinha trans não binária, com a galerinha que está no espectro ali, né, da sexualidade, que eu também me encontro. Então, tipo, quando eu tô com essas pessoinhas, eu me sinto o mais acolhido, o mais reconfortado, o mais seguro possível. E aí a importância, né, desses espaços, a importância, né, do movimento. Os coletivos, enfim, eles também são sobre isso, né? Eles também são sobre acolhimento, eles são sobre a criação de espaços seguros para nós, pessoas LGBTs.
para nós, pessoas bissexuais, para nós, pessoas não binárias, para nós, pessoas assexuais. Já que a gente vive numa sociedade que é extremamente, né, violenta. E aí, quando a gente fala de violenta, a gente não está falando somente de violência física, a gente está falando de todas as formas de violência que nós, sujeitos LGBT, sofremos no nosso dia a dia. Falando de violência, eu lembrei também de algumas falas que se tem, assim, às vezes eu já vi, né, tanto verbalmente mesmo como comentários, dizendo que pessoas bissexuais não sofrem violência como pessoas, sei lá, gays, por exemplo, porque levam em consideração apenas a violência física, né? Eu lembrei muito disso. É bem E bizarro. aí, sim, é bizarro. Eu estava vendo um estudo que saiu para eu fazer uns cards, né? E aí eu fui pesquisar a relação sobre violência, né? E aí, de 2000, eu não lembro o nome do estudo, mas, tipo, ele é brasileiro. E aí ele vem com os dados do Sinan, se eu não me engano. E aí, do Disque Denúncia, lá de Brasília, né? E aí, nesses dados, vem dizendo que de 2015 a 2017, subiu em mais de 100% o número de denúncias que relatavam agressão contra pessoas bissexuais. Então, se a gente tem, né, se sobe, né, de 100%, significa duas coisas, que agora as pessoas, né, bi, estão tomando coragem para denunciar que pessoas bissexuais existem, né? Se tá no dado, né? Ali, né, para jogar na cara da galera, né, do cientificismo, olha, tá, existe. Para jogar na cara da galera que não acredita em bissexualidade, diz, olha, tem um dado aqui, ó, que fala de bissexuais. E aí também vem, né, para jogar na cara dessas pessoas que dizem que pessoas bissexuais não apanham na rua porque são bissexuais, que dizem que pessoas bissexuais não são expulsas de casa porque são bissexuais, que dizem que pessoas bissexuais não apanham dentro de casa porque são bissexuais. E da gente tentar entender que sim, pessoas bissexuais, elas sofrem sim também essas violências. Mas que as violências, né, a bifobia, a homofobia, a lesbofobia, a acefobia, todas essas fobias, elas não estão em separado, elas estão atravessadas em alguns momentos. Então, é justamente, sabe, para trazer, olha, vamos parar com essa ideia de que bi não apanha e porque não apanha significa que não sofre violência, significa que bifobia não existe. Não, gente, vamos parar por aí, né? Existe violência física, existe violência psicológica, existe violência simbólica, existe violência afetiva, existe violência patrimonial. E aí toda e qualquer pessoa está sujeita a passar por isso. E aí quando você não é, né? Quando você está totalmente fora de todas as caixinhas padronizadas que são colocadas, então você é uma pessoa que está mais sujeita a sofrer com essas violências. Mais comentários. O fato de viver em uma sociedade colonizada, qualquer atitude e pensamento que fuja da norma é complicado. A descolonização é um processo constante. Falou tudo. Me deixa Desbinarize, muito. descolonize. O Henrique colocou aqui que o que me deixa muito indignado é a galera que se resguarda como escritor ou professor de português para falar que linguagem com pronomes neutros não é válida. É A a gente tem mesma visto galera muito que isso. ainda fala, voz me ser. Tá lá na universidade falando voz me ser. E aí o Tiago complementou, né, que invalidar essa linguagem é uma forma de violência também, com certeza. Inclusive, gente, é uma forma de violência. É uma violência, né, psicológica. Você tá ali violentando a existência daquela pessoa. E aí, como tá esse boom, né, de linguagem neutra, e tá todo mundo falando de neolinguagem, porque duas pessoas, né, famosas postaram sobre isso essas semanas, e aí esses vídeos tiveram um alcance muito grande. Tá muita gente falando sobre o assunto, enfim. E aí, se vocês forem atrás das pessoas não binárias que produzem, né, já há muito tempo sobre esse assunto, ou que já produziam sobre esse assunto, ou que estão continuando a produzir sobre esse assunto agora,
vocês vão ver uma enxurrada de comentários transfóbicos, uma enxurrada de comentários racistas, uma enxurrada de comentários capacitistas. Vocês vão ver os comentários mais absurdos destinados àquelas pessoas. E aí, se a gente está falando desses comentários absurdos, a gente está falando também, né, de LGBTfobia, a gente está falando, né, de um preconceito, né, generalizado contra essas existências não binárias. Então, a gente está assumindo mais uma vez que a gente tem medo do novo, um novo que na verdade não é novo, um novo que na verdade é bem velho. Esses corpos trans, né? Essas corpos não cisgêneras, né? Na verdade são coisas bem velhas, né? A não binariedade é uma coisa bem velha. E tem um post do Juno, ai, deixa eu lembrar o nome dele, acho que é Junodel. Enfim, ele é da companhia Fim do Mundo, né? Que é um circo, né? Uma companhia de circo só para pessoas trans. E aí ele postou um texto hoje, né? Justamente falando da gente não da gente entender que as questões trans, né, as transgeneridades, na verdade, a gente entender que esses corpos, né, que essas corpos que não são homens e que não são mulheres, elas já existem ó, desde que o mundo é mundo. Independente de civilização, independente de cultura, independente de momento. E aí, da gente tentar entender também essa criação da linguagem, dessa mudança, né, da linguagem, enquanto uma coisa que está acontecendo, sabe? A gente não fala do mesmo jeito que a gente falava há 200 anos atrás. Há 10 anos atrás, a gente já não fala a mesma coisa, teve uma mudança, né? Teve uma mudança na sua ortografia. Então, tem várias mudanças que vão acontecendo. E aí, por que não a gente não se abrir, né, para essa possibilidade de tentar entender o porquê? Na verdade, tentar entender o porquê. Vamos primeiro, antes de usar, vamos primeiro tentar entender o porquê, né? Por que a gente está falando sobre neolinguagem? Por que a gente quer falar, né, sobre essa neolinguagem? E aí, a partir disso, né, de tentar entender o quanto isso é inclusivo para qualquer pessoa, da gente ver que tem realmente uma possibilidade de que isso aconteça. E aí não precisa que isso seja algo formalizado. Não, mas pode virar algo que seja comum no nosso dia a dia, na nossa rotina, enfim. E aí o problema das pessoas é que tem gente que acredita que nem no dia a dia não pode utilizar, falar todes, sabe? O que é que muda na tua vida? Não muda nada. Mas muda o fato de que você, falando isso, você está sendo uma pessoa legalzinha, você não está reproduzindo, né, transfobia, você está se mostrando aberto, né, a de alguma forma tentar entender as pessoas. Tami ou Temi, não sei se eu acertei a pronúncia, né? Colocou aqui não binária presente e ia estar elogiando aqui a nossa bandeira. É bem linda mesmo essa bandeira. Renata colocou que passou muito por essas violências verbais e que a acolá ainda passa. E geralmente está mais presente entre os familiares. Sim, infelizmente. Essa minimização das dores de corpos LGBTQIA+, é tão cruel e só potencializa ainda mais as violências sofridas, e que muitas vezes acontece primeiramente dentro da própria família. É algo horrível demais. Sim. E aí a E aí, gente está Renata, falando. pode falar. E aí a gente também está falando, né, de corpos, né, de corporalidades, e também, né, tem um índice de adoecimento mental, né, de sofrimento mental muito grande. Então, da gente entender que, não sei, enfim, às vezes, né, as palavras ditas todo dia, toda hora, né, elas chegam com impacto, né, às vezes um pouco maior. Então, de tentar entender que os ataques verbais, né, que esses ataques psicológicos, eles também, né, são formas de aniquilamento. Eles também são formas, né, de extermínio de todas essas subjetividades, de todas essas corpos. Então, tipo, quando a gente pauta, é importante, né, a gente pautar a saúde mental, né, da gente, a gente pautar a saúde mental de sujeitos LGBT, a gente pautar a saúde mental de pessoas bissexuais,
a gente pautar a saúde mental de pessoas não binárias, né? A gente pautar a saúde mental dessas pessoas que se sentem constantemente num não lugar, num sentimento de que não estão em canto nenhum e que em nenhum lugar vão ser abraçados e que em nenhum lugar vão ser ouvidos e em que nenhum lugar vão poder ser quem elas são, né? E aí a gente entendeu o quanto isso também é um processo de violência e um processo de violência bastante duro, sabe? Bastante pesado. A Renata tinha complementado, né, o último comentário do Tiago, né, falando que infelizmente, essa dor, ela é minimizada demais, ao ponto de tornar algo sem importância e aumentar ainda mais esse descaso com a comunidade LGBTQIA+. Além de ser uma pessoa legalzinha, atentar para essas novas linguagens necessárias é também acolher toda essa galera, fazendo com que se sintam incluídos e vistos. É o mínimo, né, dentro de uma sociedade historicamente violenta contra pessoas LGBTs. Esses dias teve uma publicação no Instagram do DCE da UESP, e aí teve um estudante que comentou, né, que comentou assim, você viu? Achava que todas as vidas importavam e que tinha saudade de quando a UESP ela se importava realmente com o ensino, né? Então a pessoa não leva em consideração que muitas pessoas trans são impossibilitadas de ter acesso a esse ensino por diversos fatores, né? Principalmente desse apagamento, né? E dessa saúde mental que muitas vezes é inexistente. Pela falta de acolhimento da chegada na universidade, às vezes por diversos outros processos anteriores a isso. E aí, seja, né, pela evasão escolar, porque algumas dessas pessoas trans, principalmente as mulheres trans, né, e travestis, não chegam ao ensino médio. E aí o fato delas não chegarem ao ensino médio faz com que a distância, né, para chegar até o ensino superior seja absurda. E aí, quando você chega também, né, no ensino superior, tem a questão da permanência. E aí, como é que você vai permanecer se você está num local, né, que não te respeita, né, que não respeita a tua identidade de gênero, que não respeita o teu nome social, que não respeita o teu uso ao banheiro, porque pode ser uma coisa assim simples, né, para pessoas cisgêneras, mas para algumas pessoas trans é algo que traz disforia, que traz um desconforto absurdo, né, justamente por causa dos olhares, né, das outras pessoas. Então, se a gente sabe, são inúmeros fatores que fazem com que esses corpos, né, com que essas corpos não se sintam, mais uma vez, né, não se sintam seguros e não se sintam acolhidas nesses espaços. Então, tipo, é interessante, né, ele dizer que todas as vidas importam e vir com aquele discurso. Tem uma pergunta. Tem me colocou aqui, perguntou, né, Trix, como você começou a fazer as primeiras discussões sobre não binaridade e como se identificou? Não sei se já falou, porque cheguei atrasada, infelizmente. Então, desde 2018, não, na verdade, não desde 2018, então começa assim. Eu sempre, desde que eu entrei na universidade, em 2014, eu sempre estava muito ativo, né, no movimento feminista, no movimento de mulheres, né. Pronto, vou falar as duas coisas diferentes, no movimento de mulheres. E aí, por que eu não vou dizer feminista, a gente vai chegar em outro ponto. Eu estava muito ativo no movimento de mulheres. E aí chegou um momento, em 2016, 2017, dentro do movimento de mulheres, né, que se diz feminista, que eu comecei a sentir, não sei, sabe? Sabe quando você sente uma coisa que te traz um desconforto de estar naquele estado? E você olha assim, poxa, eu estava aqui militando há tanto tempo, e eu gosto dessas pessoas, eu adoro cada pessoa que está aqui, mas o que a gente está discutindo, o que a gente está
não tá dando certo aqui pra mim, não tô me sentindo mais acolhido nesse lugar. E aí eu comecei a me afastar, né? Só que à medida que eu tava, né, no movimento de mulheres, né, no movimento feminista de mulheres, eu também tava dentro do movimento LGBT. E aí meio que eu saí, né, completamente dos espaços feministas, saí, tipo, por total dos espaços feministas da minha cidade e fiquei só no movimento LGBT. Porque por mais que eu sentia que a minha bissexualidade, né, não era tão aceita nesses lugares, eu sentia que ali eu estava numa sensação de conforto muito maior. Um conforto que eu digo não de comodismo, mas de conforto que eu digo de acolhimento. Por mais que a minha bissexualidade não fosse assim muito interessante em alguns momentos ali dentro. Mas eu sentia esse conforto, né, muito maior ali. E aí foi em 2000. E aí de 2018 para 2019, eu comecei não sei, a ter algumas sensações, né, com o meu corpo e também comecei a ler muito mais sobre as questões relacionadas a pessoas trans. E aí fui vendo vídeo, fui seguindo pessoas, e aí fui sentindo coisas também, né, no meu corpo e comigo. E fui fazendo terapia, e em 2019 eu consegui dar um nome. A partir desse processo todo, eu consegui dar um nome e eu consegui entender também por que eu não conseguia mais estar dentro do movimento feminista de mulheres. Porque esse movimento era um movimento que eu só enxergava pessoas cis. E a partir daquele momento que eu só enxergava pessoas cis, eu passava a não me enxergar naquele espaço. E por mais que eu não soubesse, né, que na no momento que eu percebi mais, né, sobre a questão de ser feminina, né, justamente de tirar essa ideia de que feminismo é uma coisa de mulheres, né, mas de entender que o feminismo ele é uma política para todos nós. E aí de entender, né, toda uma plataforma política que a gente realmente precisa pautar, né, esse feminismo e tirar essa ideia de que feminismo é coisa de mulher. E aí de incluir, né, essas pautas trans, de incluir nessas mulheres trans, esses homens trans, essas pessoas trans masculinas, dentro desses espaços, porque elas também têm muito, né, a acrescentar, têm muito o que dizer, têm muito o que falar, e às vezes sabem muito mais de feminismo do que, seja na prática e seja na teoria, do que outras pessoas. E aí foi nesse movimento, sabe? Mas eu só consegui realmente dizer para as pessoas lá para agosto, porque eu comecei a conversar, né, com alguns amigos trans, né, que, enfim, sobre algumas coisas que estavam acontecendo comigo. E aí foi uma conversa que eu tive com um amigo meu, que é um homem trans, que ele olhou para mim e disse: Tu é uma pessoa trans. Aí, tipo, caiu, né? Todo o. Não sei, caiu tudo, o mundo desabou. E aí foi nessa conversa que eu realmente comecei a realmente não só pautar não binariedade, mas também pautar, né, a questão de trans não binária. Porque tem muito uma ideia de que pessoas não binárias não sejam pessoas trans. Porque acreditam, né, que pessoas acreditam que para você ser uma pessoa trans, né, você precisa ter disforia, você precisa odiar o próprio corpo, você precisa querer, né, uma hormonização, você precisa querer, né, uma redesignação de gênero, você precisa querer mudar todos os seus documentos e uma infinitude de coisas que a medicina e o direito realmente colocam na cabeça das pessoas. E aí me vinha nessa ideia errada dessas coisas. Me vinha essa ideia errada porque eu não tinha contato, enfim. E aí foi a partir disso, né, desse meu amigo que disse que é uma pessoa trans, pô. Aí eu, poxa, realmente. E aí eu comecei a pautar a trans não binariedade, né, e de dizer que pessoas não binárias são sim pessoas trans. Porque pessoas não binárias são pessoas não cisgêneras. E o fato de você ser uma pessoa não cisgênera te faz, né, uma pessoa trans. Eu não sei se deu para responder, mas é isso. Tipo, ainda é um processo
recente para mim, o dizer não binário, né, o dizer trans, mas você percebe, né, que o dizer, né, o conseguir falar a palavra, também tem um processo ali de longa data, né, que se foi construindo. E aí eu costumo dizer que eu acho que eu só consegui entender melhor essa minha não binariedade por causa da bissexualidade. Porque, gente, eu sou uma pessoa, né, que, enfim, né, eu tô falando de bissexualidade, eu preciso dizer que a bissexualidade é uma coisa linda, né? E que ser bissexual, por mais que me traga alguns desconfortos, é a melhor parte de mim. E aí é nesses encontros a melhor parte de mim que eu consigo encontrar também as outras partes. As outras partes que me faltam, mas que estão dentro de mim, sabe? E aí a não binariedade é essa outra parte, né? As transgeneridades é essa outra parte. E que só se deu por causa do meu melhor encontro, né? Do encontro mais genuíno possível com a bissexualidade. Com essa fluidez, com essa sensação de que as coisas não são estagnadas, com essa sensação de que as coisas elas estão em movimento. E aí você tem que deixar fluir. Super respondeu. Você falando aí a partir desses movimentos, e que movimentos, né? E a importância, né, de você estar nesses espaços, é porque dentro da universidade não é pautado esses assuntos, né? Então, são coletivos, são pessoas que nos atravessam, que conversam com a gente. Inclusive, suas vivências e suas falas reverberam muita gente, inclusive em mim, né? A partir do momento que eu te conheci, aí tiveram muitas descobertas. A pessoa que fez a pergunta pediu referências, né? Textos, livros, qualquer coisa. Aí eu posso mandar para o pessoal. Pode ser da organização e aí fazer um postzinho. Eu acho que fica melhor. Seria ótimo. Ela respondeu aqui que pode sim. Se alguém quiser fazer também algum comentário falado, né, no microfone, Sim, sim. pode ficar super à vontade. Eu fiquei com um pouquinho de dúvida em relação ao tempo. Seria até que horas? Eu acho que já tá no teto. Era até 7, né? Olha, São 7h10 aqui no meu relógio. Eu pois nem é, vi no o meu tempo também. passar. Não é? E eu tava tipo, Oi, gente, se eu disser. posso falar? Pode sim. Pode sim. Eu só vou fazer, na verdade, um agradecimento mesmo à mesa, né? A fala de vocês, me sinto totalmente representada. Eu não vou fazer uma fala referente ao meu relato, porque eu estou aqui em família, né? Então eu prefiro, nesse momento, não falar. Mas agradeço a oportunidade dessa mesa e gratidão à organização do evento. Tem diversos agradecimentos aqui nos comentários. E aí a gente já pode ir para as considerações finais, né? Realmente não vi o tempo passar, também tô bem extasiada, muito agradecida também por esse momento. É sempre fortalecedor. Né? Ai, Tiago, eu parabéns tô. porque tá de uma preciosidade gigante, verdade. Gente, eu tô muito feliz, tipo, muito feliz mesmo pelo convite. Quando eu vi que ia ser, né, uma semana toda só para pautar de sexualidade, meu Deus, é disso que o mundo precisa. E aí o mundo precisa disso toda hora, né, a todo momento, porque existem, enfim, né, a bifobia tá aí. Mas eu queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui e de poder ter trazido o Cris para estar aqui comigo, mediando. E aí, essa relação que é tão de afeto entre a gente, e eu me sinto muito bem de estar aqui, de poder ter conversado um pouco com vocês. E é Compartilho do isso, mesmo sabe? sentimento, Letícia. Você viu o Eu comentário? acho que é isso, sabe? Eu fico muito feliz
desejo toda a força, né, para quem está aqui, para quem é LGBTQIA+, para quem é bi, para quem é pan, para quem é monodissidente, para as pessoas trans, para quem é não binário. Eu desejo, tipo assim, toda a força do mundo e do universo. E se eu pudesse, eu ia estar abraçando cada um, né? Cada um de Precisamos. vocês. Porque eu sinto que é potente, sabe? O afeto é extremamente potente. Eu e Cris, a gente faz psicologia, então, tipo, quando fala de afeto, a gente está falando de algo revolucionário. Então, é desse cuidado, né, que a gente precisa e que é necessário e que é tão urgente no nosso mundo. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Cris, por estar aqui. Obrigada, Eu que agradeço muito. Kate, por ter me convidado. E é isso, sigam a propaganda agora, né? Sigam os arrobas, né? O arroba do BissexualBR, que é o Instagram. Conteúdos incríveis. Sigam o meu arroba, né? Que é o trix.gomes. E aí, se vocês quiserem fazer alguma perguntinha por lá, nem sempre eu respondo todas, mas depende muito do dia também, né? Mas eu acabo respondendo e tirando dúvidas. Vocês podem seguir também o arroba do Coletivo Cuspibicha, né? Que a gente sempre também está postando algumas coisas sobre não binariedade. E é isso, muito, muito obrigada a cada um, né? Cada uma que ficou aqui. Já falou tudo, né? Também só agradecer mesmo. Caí de paraquedas, mas caí bem certinho. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Mas é isso, boa E a noite. programação